Bom, para falar de educação, não tem muito jeito da gente não resgatar a infância, né? E eu tenho uma memória na infância muito de muita atividade, de muita brincadeira, de muita interação na rua com os amigos. E quando eu resgato a minha infância, apesar de ter sido uma infância simples, com de muitas dificuldades financeiras, a questão, acho que tem dois referenciais importantes, que é a questão do carinho, da amorosidade, e além disso, de uma referência muito forte de ética e respeito às outras pessoas e assim a decisão tomada a partir de diálogo. Acho que a gente começa a pensar nisso quando a gente reflete um pouco e que as nossas experiências fazem parte da construção do que a gente é hoje. Bom, e eu tenho uma história de escolar, que a minha vida inteira eu estudei em escolas públicas e além de ter estudado, aliás, uma vez só que eu não estudei em escola pública, quando eu fiz a minha faculdade, e aí eu tive que ser subsidiado por um programa do governo, que era um crédito educativo. E assim, e toda essa trajetória, a sociedade ter investido em mim, e ter investido em mim, hoje me coloca a responsabilidade de dar um retorno para a sociedade por esse percurso todo, e eu acho que eu tenho tentado fazer em cada uma das atividades profissionais que eu escolho e que eu me envolvo, pensando em como é que a gente pode contribuir para uma sociedade de pessoas melhores. E eu tenho nessa trajetória, acho que tem umas coisas muito emblemáticas que me ajudaram a fazer uma construção como profissional. Uma delas está lá no meu ensino médio, uma escola, um colégio técnico da UFMG, em que a gente vivia em muita autonomia e assim, a gente tinha que se responsabilizar muito fortemente pelas nossas decisões, ou seja, a questão da decisão externa, da tutoria, ela não era necessariamente uma imposição. A gente trabalhava com contínua autonomia e a gente normalmente via-se frente às nossas, tendo que assumir as nossas responsabilidades por aquilo que a gente fazia. E logo lá de trás, o encantamento pela natureza, por as conexões que existem nos sistemas vivos, já era muito forte em mim. Eu saí desse colégio técnico e a gente foi eu fui trabalhar no CETEC, um lugar onde um centro de pesquisa, onde estudava-se os sistemas vivos em geral, os ecossistemas, e me lembro muito bem desse aprendizado de entender as coisas por múltiplos olhares, por olhares multidisciplinares. Isso para mim foi muito uma construção muito vigorosa que propiciou que, dentro das ciências biológicas e do meu mestrado em ecologia, das minhas especializações, eu começasse a olhar para o mundo por essas conexões. E isso foi muito importante para mim na minha entrada na educação. Eu passei um longo período só vivendo processos educacionais e não tinha sido professor até então. E a minha experiência como professor, ela foi um tanto quanto traumática, porque o que acontece é assim, a gente vivia todas essas experiências de interconexão, de pensando em autonomia e tudo, e aí o que acontece? A escola, ela tem um modelo muito centralizado e muito fragmentado. E aí, quando eu comecei a ser professor, eu comecei a tentar trabalhar diferentes olhares. Um deles foi ajudar as pessoas a pensar de uma forma mais integrada, mais interconectada. Mas ao mesmo tempo que eu tentava fazer isso, eu acho que ainda tinha uma dimensão muito forte comigo, que é a questão de achar que a minha voz tinha um potencial transformador, que a minha voz que poderia fazer a mudança nas pessoas. Então, eu lembro disso com muita vigorosidade, a crença profunda na instrução. E aí, ao longo do tempo, foram vários projetos que foram desenvolvidos, até que essa rede de escolas em que eu trabalhava me convidou para poder ser uma pessoa, um coordenador das áreas de ciências da natureza. E, em seguida,
eu e a minha esposa, com a qual também é educadora, com a qual eu aprendi muito também nessas interações, a gente foi convidado pela Embraer, uma parceria do Pitágoras com a Embraer, para poder fazer uma escola para coordenar um projeto de uma escola para que alunos vindos de escolas públicas na região do Vale do Paraíba. E essa entrada, essa proposta foi uma proposta muito interessante e a proposta da Embraer era a seguinte: olha, vocês têm que pegar esses alunos de escola pública e colocar dentro de boas universidades. E a gente resolveu fazer uma transgressão bastante interessante, porque a gente resolveu não trabalhar nos modelos doutrinários que visavam simplesmente botar os adolescentes, né, do ensino médio dentro das escolas públicas. A gente resolveu ousar num projeto em que a gente olhava para o outro na sua diversidade, olhava para o outro nas possibilidades e principalmente na construção de uma cultura colaborativa. Essa escola foi uma experiência muito transformadora na minha vida e das pessoas que se envolveram com ela. Então, os alunos eles estavam o tempo todo fazendo projetos, estudando física, fazendo aquecedores solares, usando restos de alimento para poder fazer minhocário, horta, fazendo comercialização desse material, fizeram bancos, e aí isso tudo é um processo de aprendizagem que se interligava a essa forma tradicional disciplinar. Bom, mas o que acontece? Acontece que esse modelo foi um modelo de muito sucesso, foi muito interessante, que inclusive me possibilitou de ser convidado para poder construir uma coleção de livros didáticos que eu tenho escrito há muitos anos, por essa perspectiva sistêmica. Bom, esse percurso de produção de materiais didáticos me ajudou também muito em algumas experiências que eu tenho vivido, especialmente na construção de um projeto, na contribuição de um projeto que foi desenvolvido pela Danielle Mitterrand, que traz a ideia das águas como um integrador dos sistemas vivos e que eu produzi um material didático que, junto com uma equipe que, a meu ver, foi muito gratificante pela sua contribuição, por ajudar as pessoas a entenderem as conexões que elas fazem com o mundo a partir da importância da água. Isso deu origem também ao que é hoje o Museu das Águas de Lambari, que é um museu que está ficando muito interessante, que é um museu que está sendo construído à luz de todos esses fundamentos dos sistemas vivos e que me deram a oportunidade de compartilhar cada vez mais com as pessoas essas relações entre a água, a saúde, os sistemas vivos como um todo. E quando eu olho para esses momentos de transformação, surgem algumas perguntas importantes, assim: quais são os diferenciais, quais são os balizadores para essa transformação educacional que vinha acontecendo na minha vida? E quando eu olho para esses projetos que a gente se envolveu, muitos deles a gente vinha trabalhando com, ou seja, desenvolvimento da responsabilização, da autonomia, fortalecimento profundo dos diálogos entre as pessoas e, além de tudo, acesso à diversidade. Nós fizemos todos os trabalhos que a gente fazia, a gente vinha integrando tanto a expressão da diversidade das pessoas nos diferentes projetos, como a visita à diversidade que a própria natureza nos ensina. E essa interconexão, ela foi muito frutífera na medida que a gente começou a visitar os problemas sociais a partir dessa perspectiva. E foi nesse movimento de mais de 6 anos com essa escola em que a gente teve maravilhosos resultados, primeiro lugar no Enem, no estado de São Paulo, e mais do que isso, mais do que esses resultados tangíveis, hoje o que a gente vê são adultos, pessoas que passaram por essa escola com um espírito colaborativo, com um espírito de contribuição e de construção de soluções práticas muito vigoroso. E isso para a gente é um negócio bastante emblemático. Bom,
Nessa continuidade desse processo, foi um importante encontro que eu tive nessa escola, nesse colégio, foi a conexão que a gente fez com o Hospital Sírio-Libanês, que já vinha desenvolvendo processos educacionais de formação de profissionais de saúde. Na construção de um projeto em conjunto, eu na coordenação do colégio e eles no Hospital Sírio-Libanês, a gente desenvolveu um projeto de formação de ensino médio que tivesse os fundamentos dos sistemas vivos e toda essa demanda de construção de novos olhares foi muito fortalecida por essa proposta que esse grupo que vem trabalhando com metodologias ativas já também estava construindo paralelamente. Então, e eu fico pensando que tem uma coisa muito forte na minha formação, que é um nome de um biólogo chileno chamado Humberto Maturana. Ele me ensinou, de alguma forma, a fazer as interligações de todas essas conexões que eu vinha trazendo das minhas propostas, a ideia de que a realidade ela se constrói pelo olhar do observador. E é na linguagem que se constrói a realidade. A gente vai vivendo as experiências, vai vivendo novos processos e isso vai incorporando a forma com que a gente concebe o mundo, com que a gente vê o mundo. E a gente leva isso para os diferentes lugares. Os modelos centralizados de educação, eles trazem visões únicas muito preocupantes para aqueles que estão fazendo parte do processo de aprendizagem e não se integram de uma forma consistente na construção do seu próprio aprendizado e na contribuição para o desenvolvimento coletivo de um conjunto de competências que são capazes de fortalecê-los profissionalmente, fortalecê-los em termos de atitudes para a sociedade como um todo. Bom, então, nesse sentido, a gente vem desenvolvendo uma série de trabalhos com metodologias ativas muito voltados para trabalhos com profissionais e os profissionais eles começam a olhar para o mundo a partir da sua perspectiva e o que a gente contribui é para que eles se integrem por meio das metodologias ativas, fazendo construções colaborativas tanto de soluções de problemas como de formas de transformar a própria cultura relacional e tudo. E aí que a gente percebe nesses modelos, nesses movimentos de metodologias ativas, sejam eles na saúde, que a gente teve a oportunidade como equipe de formar milhares de pessoas no SUS, no Brasil como um todo. Os cursos que a gente veio trabalhando com metodologias ativas, sejam eles na contribuição com sistemas de graduação, na formação de cursos dos mais diversos professores profissionais em cursos diferenciados, cursos de medicina na área da saúde, em todas as outras áreas, inclusive em áreas mais tecnológicas ou mais hard, a gente tem contribuído a fazer essa inserção dessa nova forma de aprendizagem, seja ela nos cursos de graduação, como nos cursos de pós-graduação, com uma característica onde não há presença específica do professor como aquele instrutor, mas com a presença de facilitadores que ajudam a tecer a rede com uma série de pessoas, dos autores dos cursos, que vão construindo coletivamente os processos de aprendizagem e que formam, ao meu ver, um maravilhoso perfil de competência para os egressos nas suas atuações profissionais. O modelo do agro tem me ajudado muito a reconhecer as necessidades que o mercado, que essa visão integrada de um sistemas do agro mais sustentáveis necessitam de pessoas com visões multidisciplinares e principalmente com perfis de competência que envolvem características de gestão, características educacionais e nesse conjunto amplo a gente começa a ver todo o vigor da potencialidade das metodologias ativas, porque as pessoas aprendem a conversar.
aprender a tomar decisões de uma forma coletiva, de uma forma colaborativa. Todo esse movimento que tem acontecido, ele vem sido reforçado muito pelas investigações que eu fiz no meu doutorado, que me ajudaram, que aconteceram por um encontro bastante inusitado. Eu vinha desenvolvendo uma série de trabalhos com a equipe de sustentabilidade da Fundação Dom Cabral, até que eu conheci o meu orientador, que foi desenvolver um trabalho epistemológico junto com a equipe da Fundação, e eu tive a oportunidade de começar a estudar um médico polonês chamado Ludwig Fleck, que de alguma forma nos ajuda muito na estruturação hoje da proposta desse congresso que nós estamos construindo, que é a ideia dos estilos de pensamento. Diferentemente da gente pensar que existem paradigmas que diferenciam as diferentes modelos científicos, a ideia dos estilos de pensamento, ela parte da ideia da integração de vários estilos de pensamento na construção de outros. E estudar o Fleck a partir dessa perspectiva tem me ajudado muito, contribuído muito para poder compreender o potencial da integração de estilos de pensamento, na formação de novos estilos de pensamento, especialmente aqueles em que a gente sai do modelo do comando e do controle e se desenvolve de forma colaborativa e autônoma para poder fortalecer os sistemas de diálogo institucionais, e nisso o Fleck é hoje uma pessoa que me parece uma das especiais referências para esse movimento de transformação em torno de uma lógica que sai de uma polarização ou de um lado ou de outro, mas que faz um processo mais convergente e integrador em todos os sistemas que produzem coletivamente, e especialmente os sistemas sociais, para que a gente saia das agonizantes dicotomias que a gente vive, que tem tanto nos dificultado a vida na sociedade como um todo. E aí foi nesse longo percurso que a gente vem tendo de viver novas possibilidades transformadoras em termos educacionais, que surge a ideia do primeiro Congresso Brasileiro Online de Metodologias Ativas. Ou seja, várias pessoas no Brasil e no mundo trabalhando novas formas de educação diferenciada, mas a nossa proposta é como é que a gente pode integrar todas essas pessoas em torno de transversalidades, em torno da construção de modelos interdisciplinares, onde as pessoas aprendam a se reconhecer nas suas potencialidades, desenvolver competência e desenvolver uma série de capacidades de diálogo em conjunto e, em consequência, a gente transformar o mundo e os meios profissionais e a sociedade por outras perspectivas. Bom, nesse conjunto complexo que eu trago aqui, o que eu vejo hoje é que estar contribuindo para a organização desse primeiro congresso online de metodologias ativas, com uma equipe maravilhosa que tem trabalhado de uma forma consistente com essa mesma ideia, sobre essas mesmas transversalidades, com esse acesso à autonomia, à diversidade, à colaboração, à construção da aprendizagem pelos diálogos, a gente vê o brilho nos olhos de todos os palestrantes e a possibilidade de usar essas ferramentas de aproximação da internet para a gente construir um grande hub, um grande processo de tecer uma rede para que as pessoas, nos seus anseios, nas suas dificuldades, os professores em suas posições mais isoladas, se encontrem nesse conjunto para poder construir soluções compartilhadas e melhorar a educação das suas instituições e do Brasil como um todo. E é isso que nos traz aqui nesse hub de metodologias ativas online, um sistema de alta capacidade de integração disparado por esse primeiro Congresso Brasileiro Online de Metodologias Ativas, que a gente tem maior esperança que vai ser uma
um trabalho muito frutífero e de muita qualidade para todas as instituições e todos os profissionais e todas as pessoas que querem se transformar por meio dos diálogos e das metodologias ativas, que nada mais são do que aceitar o outro em sua legitimidade e construir junto de uma forma convergente.